sintomas são intensos e reais. Percebo que minha respiração fica alta, eu não consigo completar a respiração, né? Então eu percebo que ela fica mais parada aqui em cima, assim. Então uma das primeiras coisas que eu percebo é a respiração mesmo. Fica agitado? Fico agitado, o pensamento fica em outro... Não fica no momento presente, né? Assim, acho que a principal característica para mim é que fora a respiração é que o meu pensamento não está no momento presente, está sempre pensando em alguma coisa do futuro, né? Ansioso por algo que está por vir. Levou tempo para o Danilo entender que estava lidando com a ansiedade. Até mesmo o próprio vôlei, né? Eu jogo vôlei, é um esporte que eu pratico desde sempre. Então, ele sempre esteve fora do campo da ansiedade, né? Ele sempre foi algo que me ajudou a ansiedade. E de uns tempos para cá, ele entrou no meio, até tem me causado alguma ansiedade. Então, eu tenho que ter estratégias até para isso, né? E olha, tem muita gente passando por isso. Para ser mais exato, 18 milhões e 600 mil brasileiros, segundo a OMS. Número que representa quase 9% da população. A ansiedade, ela tem que ser vista primeiro como uma reação que a gente tem, esperada, a uma situação. A gente tem que entender que todo mundo já se sentiu ansioso, algumas vezes na vida. E isso é normal, isso é esperado. O que a gente tem que entender é quando isso passa de um certo ponto e passa a fazer com que a pessoa deixe de funcionar de uma maneira adequada, em que ela viva muito sob alerta, né? E o que a gente entende é que a ansiedade é um sintoma e não uma doença. Então a gente chama isso, a gente fala que a ansiedade é como se fosse a febre da psiquiatria. Como a febre é um sintoma muito comum, né? Inespecífico na medicina, pode ser várias coisas, pode ser vários tipos de infecção, pode ser desde um resfriado até uma pneumonia. Então a gente vai ter que descobrir o que está causando aquela ansiedade que deixou de ser algo esperado. Se ela é uma aliada, por que tem nos atrapalhado tanto? Eu acho que a nossa vida hoje é mais complexa. Se nós olharmos para os nossos avós, que tinham uma vida mais simples, mais tranquila, essa ansiedade, quando ela é um transtorno, né, quando ela passa da normalidade, quase não existia, ou existia muito pouco. Então eu imagino que é a complexidade da vida atual e o excesso de compromissos que nós temos. E é tudo para ontem, é tudo muito rápido, esse mundo VUCA, onde as coisas acontecem muito rápido. E isso nos traz essa ansiedade patológica. Ter ansiedade é não conseguir focar no momento presente. Sabe aquela coisa de estar inteiro no aqui e agora? Pois é, geralmente quem sofre com isso passa muito tempo preocupado em imaginar e resolver o futuro. Se ocupa de coisas que muito provavelmente nem vão acontecer. É como viver em outra realidade, num mundo que só existe aqui. Para contornar a situação, prestar atenção na gente mesmo é o primeiro passo. A ansiedade, fisiologicamente, ela começa com a alteração da respiração. Tá? E o que acontece? Normalmente o paciente ansioso, ele muda o padrão respiratório. Então o que acontece? A gente normalmente tem um padrão respiratório de frequência, né? E o paciente ansioso, ele começa a respirar com uma respiração mais curta e rápida. Então ele oxigena mal o organismo dele e ele tem que ter questões compensatórias. Por exemplo, ele faz taquicardia, porque o coração tem que bater mais rápido para compensar aquilo. Ele faz parestesias, ou seja, o braço dele, por exemplo, pode formigar, o rosto pode formigar, porque a oxigenação está falha, né? Então, o que é muito importante nos pacientes que têm muita ansiedade? Eles aprenderem a entender que eles precisam controlar a respiração. Por isso que mindfulness, chame de mindfulness, chame de fazer meditação ou qualquer coisa assim, isso ajuda e muito, porque fisiologicamente você vai estar tendo controle sobre essa situação. Bom, terapia
precisa manter, né? Eu acho que eu já faço terapia tem pelo menos uns 7 anos de terapia. Manter a atividade física necessária também. E outras coisas complementares, né? Eu gosto bastante de escutar podcast, me ajudam bastante também nessas questões, assim. Gosto de ler, então, e qualquer atividade que me mantenha com minha mente no tempo presente, assim. Uma das coisas que eu tento manter na minha cabeça é o pensamento no tempo presente, assim.